Bring back. Olá, muito bem-vindos, muito bem-vindas. Eu não sei mais que nomenclaturas eu poderia usar para o assunto de hoje. O importante é que você esteja bem junto comigo e com o meu convidado, que vai falar de um assunto absolutamente especial. Eu o chamo pela sigla, eu o chamo de JP. É isso? João Paulo? João Paulo, mas pode falar JP. Pode chamar de JP? Pode. Você fica à vontade sem máscara, João? Fico, vamos Eu nem ficar. queria que ele tirasse, Tá porque bonito. na máscara está o título do nosso assunto hoje, que é o orgulho LGBT. É isso? Então, JP, vamos tirar as máscaras, nos sentimos à Vamos. vontade com esse A distanciamento. gente tira a máscara, mas não tira o orgulho, né, Dionísio? Isso mesmo. Continua vestindo o orgulho. Máscara é um bom assunto para a gente falar na pauta de hoje. É o seguinte, gente, para você que não sabe ou não acompanha de perto, dia 28 de junho se comemora mundialmente, né, Jota? O dia do então chamado orgulho gay. Hoje não é mais chamado de orgulho gay, como é que é a sigla que a gente deve usar? Vamos começar dando nome às pessoas, não aos bois, às pessoas. É. Perfeito. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Tá uma honra, feliz estar aqui com você para falar desse tema que é tão caro para mim. Eu sendo jundiaiense, né? Jundiaense, você é jundiaense. Sim, nascido, criado, trabalhei. E aí fui fazer um pouco da minha história fora de Jundiaí. Hoje retorno, até por causa da pandemia, para ficar próximo da família. Estava em São Paulo. Estava em São Paulo até então e por isso que eu fico muito feliz realmente, muito feliz pelo convite. Eu fico feliz. Assim, só para Poder vocês falar entenderem, eu sobre conheço o JP já de outros carnavais, né? De Jundiaí, amigos da Mariana, do Jadson. Obrigado, viu, Mário, me mandar o contato do Jota para eu achá-lo, onde é que ele estava essa Beijo altura pra do eles. campeonato. Há muito tempo que eu não te via, Sim. como não vejo Mariana e Jadson também. A pandemia nos afastou de uma certa forma, mas não afastou do coração as pessoas que a gente gosta, né? Que a gente tem uma afetividade que é atemporal, né, Jota? Exato. Aí você viveu tanto tempo em Jundiaí, você estava em São Paulo, voltando para cá, deu sorte da gente te pegar. Por que eu chamei o Jota? Para a gente falar de um assunto que é tão delicado. A gente fala brincando, tudo isso, mas que é muito delicado e muito profundo. A gente falar do dia que se comemora internacionalmente, o dia então do orgulho gay, agora do orgulho LGBT. Por que houve essa troca, Jota? Antes disso, deixa eu só te apresentar. Claro. Eu queria que vocês conhecessem um pouquinho mais a ficha técnica do meu convidado. Me fala um pouquinho, você saiu da TV Tem. Quanto tempo você trabalhou na TV Eu Tem? trabalhei lá 8 anos na TV Tem. 8 anos. Eu tô relembrando um pouco dessa vivência que é gravar. Que bom. Né, esse espaço que eu amo de paixão Você tá também. em casa. Tô em casa. Então, duplamente feliz de falar desse tema, que é o tema LGBT+, diversidade e inclusão, e de estar aqui relembrando isso que eu fiz muitos anos. Então, eu sou jornalista e formado em artes cênicas também, né? Mas no percurso da vida, eu fui me entendendo um homem gay, entendendo meu papel nesse mundo. Eu falei, bom, mas isso me chama de alguma maneira, eu quero, além de ser, eu quero poder falar sobre isso, entender mais sobre essas temáticas todas, né? Não só a questão LGBT+, mas de uma maneira mais ampla, diversidade e inclusão, que inclui também as questões de gênero, as questões de raça, etnia, de pessoas com deficiências, de pessoas mais velhas, mais novas, do norte, do sul, pessoas em estado de refúgio, por exemplo, em situação de vulnerabilidade, enfim. Fui aprender, fui estudar e no percurso da vida acabei encontrando aí pessoas, acabei mudando minha carreira aos 37 anos, 37. recomeçando, largando tudo que eu Quando tinha. você saiu da TV Tem. Da TV Tem, eu estava em Sorocaba, eu larguei tudo. Estava casado, com carro, com casa, eu deixei tudo e fui morar praticamente, sair de um cargo alto de liderança por um início de assistente, para reaprender. Eu precisava reaprender sobre esses temas todos, apesar de serem, que eu gostar muito, obviamente, fazer parte da minha vida, mas eu tinha que aprender a falar sobre isso e falar isso no espaço corporativo, que é onde eu trabalho hoje, né? E aí, espaço corporativo, gente. Olha onde a gente vai entrando com a questão LGBT ou LGBTI. Vamos voltar então à origem. Vamos falar disso. Você falou, né? Antigamente a gente falava muito orgulho gay, a gente falava as siglas GLS, por exemplo, né? Existe um pensar, né? Eu falo que esses temas são temas humanos acima de tudo. Exato. Falar sobre a sexualidade humana é falar de algo que está em transformação, que está em descoberta, inclusive. Então, quando a gente trazia a sigla GLS, ou quando a gente falava do orgulho gay,
Tava errado? Não estava errado. Só que hoje a gente amplia, porque a gente quer o quê? Representatividade. O universo LGBT, e aí eu posso falar LGBTI, LGBTIQPA+, enfim, assim eu falo que eu brinco. É tipo centro, de A a zinco a gente vai. É que a gente é forte. Centro. Pessoas A LGBT propaganda são... de graça pro centro, mas a gente tem A gente é vitaminas de vitaminado, A a é isso Z, aí, a né? gente é vitaminado. Porque cabe todo mundo, é isso que a gente tá falando. Cada vez mais a gente quer mostrar que cabe todo mundo. E assim, cada vez mais a gente tem discutido sobre esse tema. Ó, a gente está num espaço aqui, né? São anos de programa que você traz essa temática para as pessoas que estão nos assistindo, falando sobre isso. E cada vez mais a gente vê uma amplitude. É um tema que agora, como você disse, está até já há uns anos no espaço corporativo. Falar disso é negócio também, a gente pode falar sobre isso. Mas quando a gente traz essa dimensão maior de todas as letrinhas, é porque as pessoas começaram a se entender. E ao se entender, começam a se conceituar. Ao me conceituar, você fala, mas não vai fechar? Eu não vou criar um rótulo e vai fechar a conceituação da... Também, mas é importante também que eu me identifique e sei que existem outras pessoas que têm uma afetividade igual a minha, que têm uma identidade de gênero igual a minha. Entendi. E dessa forma eu vou ganhando espaço, eu vou me entendendo nesse mundo, vejo que não estou sozinho e aí eu me coloco, né, como uma letrinha, né, mas que por trás de cada uma dessas letrinhas... Uma sigla que me representa. Que me representa. Não é uma e tem sigla uma história. solta. Não é só um nome qualquer, né? Não. Porque a diversidade, a graça dela é que realmente ela não para de crescer. Né? E o ser humano está, como você disse, em desenvolvimento. A nossa personalidade está em desenvolvimento. Agora, isso é muito interessante quando você fala que ela não é uma sigla vazia. Porque muita gente fala, para que tanto nome? Para que tanta sigla para identificar? É que realmente eu preciso achar que me identifica. E a gente passou talvez tantos anos usando siglas que não eram nossas, que agora a gente está tendo a liberdade de falar, essa não me representa, essa me representa. O I, então explique para o público que não está habituado, o LGBTI. Vamos lá. Legal. Primeiro, acho que é legal a gente pensar em chegar no I, que é uma questão bastante específica, é entender o que é orientação sexual e o que é identidade de gênero. Ok, para depois a gente falar da sigla. Depois a gente vai falar sobre o I, que está numa outra dimensão da sigla. Tá. Né? Quando a gente fala de LGBT, numa maneira geral, a gente está falando dessas coisas. Orientação sexual, que é a maneira como eu me atraio afetivamente, sexualmente por alguém. Okay. E aí eu posso ser o quê? Se eu me atraio, né, sendo homem por uma mulher, eu sou um heterossexual, ou seja, heterossexual faz parte do universo da sexualidade? Faz. Okay. Eu posso ser homossexual, se eu sou um homem que me interessa por homem, mulher por mulher, ou bissexual. Até aí acho que é mais tranquilo, né? Eu acho que até aí as pessoas então, estão habituadas G e o no B. universo social a lidar com isso, tá? Exatamente. Okay. Isso é orientação... Foram se habituando, porque não estavam sempre habituadas. Não estavam. É. E é importante dizer que isso é orientação sexual, não é opção sexual. Okay. Quando a gente fala de opção, dá muita ideia de escolha. Essa é a maior mentira que se inventou a respeito do tema até hoje. Ninguém escolheu nada. Eu falo, pra quem é heterossexual, você escolheu ser heterossexual? Você acordou um dia falando, vou ser bi, hétero, ou... Ah, não, você é hétero. Isso. Então tá, então levanta, é como eu escolher a roupa que eu tô usando. Não. Então por isso que a gente fala orientação, porque é onde a sua afetividade se orienta. Ótimo. Tá? Então, porque também tira um pouco desse peso, porque se você optou, você poderia não ter optado. Então a culpa é sua. E a culpabilidade é péssimo. Ótimo. E isso é muito forte Ótimo. ainda, né? Então isso é orientação sexual. Quando a gente fala para identidade de gênero, a gente está olhando para uma outra dimensão. Tá. Quando a gente nasce, né, Dil? As pessoas olham pra gente, o médico olha pra gente, os pais olham pra gente e vê se a gente tem peru ou pepeca. Né? E a partir desse órgão... Ou peru e pepeca que pode acontecer. Vamos chegar lá. Já tá adiantando. Se temos o peru, né, a gente é um homem. O gênero masculino. Se tem a pepeca, gênero feminino. Se tem, depois a gente entra sobre isso. Classificou e colocou. E aí, quando cresce, as pessoas, de repente, não se identificam com aquele gênero. Porque o gênero é uma construção social. Ser homem ou ser mulher na nossa sociedade, ou não ser nada disso, ou ser as duas coisas, é uma construção social que vai muito além do nosso órgão sexual. Entendeu? Então, a identidade de gênero constitui nisso. A pessoa que, ao nascer, né, é atribuída a ela um gênero, de acordo com o órgão externo ainda, o órgão sexual externo, só que essa pessoa não se identifica com ele. Ou seja, eu nasci com um peru, só que eu me identifico como mulher. Eu sou uma mulher transgênero, ou uma mulher transexual, ou uma travesti. As nomenclaturas são as mesmas, elas têm mais caráter político do que a travesti fez cirurgia, a trans não fez. Bobagem. Tá? E aí eu estou falando
Pelo que eu tenho aprendido, a convivência com o universo trans também, que é um universo que eu tenho a sorte de hoje poder conviver, né? Então a gente está falando de identidade de gênero. Então a gente está falando dessas pessoas trans, travestis, né? Transgêneros de uma maneira mais ampla, né? Que são essas pessoas que não se identificam com o gênero que lhe foi atribuído ao nascer e transitam. E essa transição pode se dar por uma cirurgia, pode não se dar por cirurgia, isso independe. Não é isso que define. Não é isso que define. Não é isso. O que define é essa pessoa se definir. Entendi. Entendeu? Então, mas quando eu não sei lidar, não sei se chamo de ele ou ela, não sei o que, às vezes o nome não tem uma definição, né, mais clara de gênero, pergunta para a pessoa como ela prefere ser chamada. Por ele, por ela, às vezes um pronome mais neutro, entendeu? Porque tem as pessoas não binárias, as pessoas ou de gênero fluido ou agêneras, que são essas pessoas gente, que estão nesse que a gente universo da identidade. A gente vai devagarzinho, porque o legal do Jota é que ele é super pedagógico, deu para perceber, né? Ele está vindo numa graduação para a gente entendendo a complexidade do assunto. E você vem realmente de uma forma interessante, porque a gente sai já dos conceitos sociais que a gente está habituado para novos conceitos que vêm surgindo e para que esses conceitos realmente facilitem as pessoas a se identificarem, né? Continua, Jota, vai por esse caminho que tá legal. Perfeito. Então falamos da orientação sexual, né? Que eu posso ser homo, hétero, bissexual. Estamos falando da transexualidade, que está desse universo da identidade de gênero. E aí são as pessoas trans, travestis, as pessoas agênero, as pessoas não binárias, são aquelas pessoas que não se identificam com essa coisa. Quando fala de binário, o que a gente está colocando que são dois opostos apenas possíveis, o masculino e o feminino. Ok. Eu não me encaixo nem lá nem cá. Que flui, ou que transita, ou que não se sente, ou se sente dos dois. Então também é um universo novo que tá assim, que 10 não tem anos... a ver com me ver como bissexual, é uma outra coisa. Posso... A bissexualidade eu me sinto atraído pelos dois gêneros, vamos dizer assim. Exatamente. Agora, o binário não, eu não me identifico como homem ou como mulher. Vai entrar outra palavra cis daqui a pouco aí. Exatamente. Tá? Calma que a gente chega lá. Que aí você falou, já podemos falar sobre isso, né? Você está falando das pessoas transgêneras. E aí é bom, importante, volto a falar, é importante conceituar. O que seria o contrário, vamos dizer assim, de uma maneira bem rasa, né? O contrário de transexual seria a pessoa da transgênera, a pessoa cisgênera. Eu, por exemplo, sou uma pessoa cisgênera. Eu nasci e me identifico com o seu corpo. Com o gênero que foi me atribuído. Você é menino e eu me identifico com um homem. Okay. Entendeu? E beleza, eu poderia não me identificar. Aí eu seria uma pessoa trans. Então é importante a gente entender quem somos também para poder validar a existência do outro. Por isso que quando fala a questão cis, a questão trans, geralmente eu faço palestra muito, antes, né, a gente fazia presencialmente. E eu sempre começava, eu falava da minha vida, eu contava que eu era um homem gay, e falava, então tá, agora eu quero fazer uma pergunta. Quem daqui se identifica como uma pessoa cisgênero? E eu era a primeira pessoa a levantar a mão. E as pessoas estranhavam. E a pessoa ficava assim, mas ele é gay? Mas ele é gay? Será que se eu levantar tem a ver com ser gay, não sei o que, tal? Porque geralmente nas empresas, a grande maioria não é LGBT. E aí eu explicava, daí as pessoas, então, mas as pessoas nem entendem quem são elas, nem se entendem como cis. Então vamos voltar com o conceito do cis. O cis é a pessoa que se identifica com seu gênero. Independente da minha orientação sexual, se eu gosto de menino, de menina, seja lá o que for, eu sou homem e me identifico com o meu corpo e tem até acho que passa pela aceitação de mim no meu corpo, né? Quer dizer, eu estou bem com ele e me vejo dessa forma. Não é nem tanto a aceitação do corpo, porque tem pessoas trans que aceitam o seu corpo. Só entendeu? Só que elas não deixam se dominar, elas não deixam se autodominar pelo que elas têm ali de um órgão sexual. Entendi. Eu posso ser uma mulher trans e viver bem com o pênis. Entendo. Tá, por aí eu tudo entendo. Bem, mas é como eu me entendo. Como eu me entendo. Mais do que como eu, né, é como eu sou. É profundo o negócio. É porque todo mundo acha, assim, socialmente falando de uma massa, né? Aquele cara é gay, ele gostaria de ser mulher. É um engano profundo isso, né? Eu acho que a grande maioria das pessoas gays que eu conheço, pelo menos, gostam e são cis, não são, né? Eles se identificam. Eu sou um homem gay e gosto de ser homem e me relacionar com outro homem. Não que eu gostaria de ser mulher. E isso, gente, não está nem certo nem errado. São coisas diferentes. Cada um vai sentir de um jeito, né? Porque eu falo, por exemplo, se um homem perde um pênis por uma doença, por um acidente, ele deixa de ser homem? É interessante isso.
entendeu? E é possível. É raro, mas é possível, é possível. Eu não vou me deixar de sentir aquilo que eu sou. Por isso, exatamente. Então, a gente faz. Eu sempre gosto de fazer esses contrapontos, Muito que daí legal. a gente faz. Opa, é verdade, entendeu? E a gente consegue entender o outro um pouquinho mais, né? A gente se Então, aproximar. resumindo, quem é cisgênero é essa palavra? Cisgênero. Cisgênero é aquele que se identifica com Com o o seu gênero que lhe foi atribuído, que ele geralmente, nasceu. Aquele que que o tá médico falou é ligado ao- menino, falar eu sou menino. Tá. E cis significa Ou o quê? É menina, interessante. menina. É. Cis, né? Esse termo cis que significa do mesmo lado de. Ah, E o trans que é legal. do atravessar. Que Então a legal. gente fala bacia cisplatina, que fica do lado do Rio da Prata e tal. Então, Muito legal. essa é a ideia, entendeu? Do trans e do cis. cis. Então é legal. Você agora já sabe, pode conversar no almoço de domingo, É. durante a macarronada, já explica o que é cis pra avó, pro pai, pra mãe, pro filho. Eu Não, acho você que tem que chega no falar. almoço, é bem legal pra chocar todo mundo. Fala, gente, eu tenho uma revelação pra fazer. Eu sou cisgênero. Boa. Vai ser ótimo, porque se você é homem, você está falando que você é homem mesmo, mas as pessoas vão assustar. Porque qualquer tipo de revelação nessa altura do campeonato assusta as pessoas. Assusta. Não sai daí não, vou continuar. É claro que eu não perco o JP nem no intervalo. Vou ficar conversando mais um pouquinho com ele, mas a gente volta junto com você já. Pera aí que a gente já volta. Voltando com JP, que é João Paulo, mas para os íntimos é JP, e a conversa tá tão íntima que é melhor ficar no JP mesmo, né, Jota? Isso. E aí, eu estava falando agora para quem está aqui também, aproveitando essa oportunidade, assistindo a gente, de que é muito raro a gente falar de um assunto tão delicado, tão sensível como esse, com pessoas que de fato se profissionalizaram nessa área, né? Que trouxeram uma bagagem a mais além dos seus pensamentos, seus achismos, trouxeram ciência, trouxeram conhecimento, falando do público LGBTI. Bom, vamos ver onde é que a gente chegou? L, lésbicas, a gente já falou. L, B, bissexuais, a gente já falou. G, de gay, a gente já passou por aí. E T, de transexos, é isso? Faltou o I, que é o começo da nossa conversa do primeiro bloco. Vamos entender LGBTI, que é a sigla que vem substituindo o simples gay, né? Porque é mais do que gay. O que é o I? Fale pra gente, JP. O I vem de intersexo, né? Intersexo ou intersexual, a gente pode usar essas duas palavras, né? São aquelas pessoas que ao nascer, né, seja aparentemente no seu órgão ou internamente, né, ou nos seus cromossomos ou nos seus órgãos internos, você não tem uma identificação clara, né, se é masculino ou feminino. Por exemplo, pode ter uma dubiedade, uma não clareza no órgão sexual externo, pode ter ambos os órgãos. Internos, essas pessoas também podem ter ovário, podem ter testículos, por exemplo. E até mesmo nos cromossomos isso pode ter uma alteração. Geralmente mulher é XX e homem XY, essa pessoa pode ser XXY, por exemplo. E aí o que acontece, né? E o que acontece na natureza como um todo também não deixa de acontecer na natureza humana. Que é isso. E aí como você define pela ciência? Porque muita gente vem batendo de frente, né, contra o movimento LGBT e falando, mas a ciência diz você é homem, você é mulher e não sei o que, tal. E a gente fala, não, a construção de homem e mulher na sociedade é muito mais ampla do que isso, né? A gente tem outras questões que envolvem o papel do masculino e do feminino na nossa sociedade. Até no planeta, né? Cada país, cada cultura, Exatamente. ser homem é uma coisa e ser mulher é outra coisa, e ser gay é uma outra coisa, LGBTI é outra coisa. A gente está falando de questões conjunturais, de ambientes e de um planeta que é muito diverso. De né? uma construção histórica. Uma construção histórica, passa por toda a história daquele país, pelo que ele viveu, né? Sim. Mas voltando ao I, então seria quando questões físicas, a gente pode chamar de físicas biológicas, exatamente. se envolvem no problema na questão da sexualidade, melhor dizendo. Esse desafio né? que a gente entender a sexualidade humana. Passa também. Mas aí
também foi uma escolha dessa pessoa? Não, ela nasceu assim. E ela passa. A gente chamava de hermafrodita. Isso não se utiliza. Isso. Graças a Deus não se usa mais. Não se usa mais porque é uma nomenclatura que biologiza muito, né? Parece que a gente é bicho ou planta, né? Ok. Então a gente usa para a terminologia intersexo, intersexual. Então é isso. E essa pessoa, essa criança que nasce identificada como intersexual, ela vai passar por muitas dificuldades, muitas vezes por cirurgias, e aí definem a identidade dessa criança. Quando ela cresce, não necessariamente... Sem perguntar pra ela, sem perguntar. Então o movimento intersexual hoje batalha para isso. Não façam cirurgias, deixe que isso aconteça. Às vezes a pessoa não quer simplesmente, ela quer manter o corpo dela, ela tem manter o corpo como é, entendeu? Aliás, ela não quer tirar ou colocar bárbaro. nada. Isso é uma escolha depois. Acho tão bacana, acho que podia ser tudo assim. Todo mundo ser um pouco homem, um pouco mulher. Isso ia resolver tantas questões. Acho lindo, né? E quem quiser pode ser um pouco homem, um pouco mulher. É isso que a gente está falando aqui de liberdade, né? Antes de mais nada, esse é um programa para falar de liberdade, de respeito ao outro, como ele se enxerga e como ele se vê. Né? Aí entra as questões realmente do dia 28 de junho, que se comemora o orgulho LGBTI. Aprenderam, gente? Agora é LGBTI, para a gente tratar da maneira mais correta possível, porque merece respeito, né? E isso é uma comemoração mundial no planeta, né? E que nasceu, eu até notei isso, em 1969, é isso, né? Nos Estados Unidos. Exatamente, exatamente. É só fazer um adendo. Por favor. A gente falou LGBTI, não tem o certo e o errado, é um movimento, é isso. Tem gente que usa o P, o Q, então o mais, eu gosto do mais, porque o mais traz as possibilidades que não estão nessa sigla, tem o mais que a gente está em desenvolvimento, em aprendizado. Voltando ao Dia do Orgulho, realmente é um dia mundial hoje comemorado internacionalmente, né? Ele surgiu lá, né? E surgiu de uma situação nada muito bacana. Em Nova York, né? Em 1969, os direitos civis de pessoas LGBT não era uma coisa, não era uma questão, pelo contrário, essas pessoas eram vítimas de violência, assim como até hoje são, mas elas frequentavam um bar em Nova York que chamava Stonewall Inn, que era bastante frequentado por pessoas LGBT, sobretudo pessoas trans, latinas, negras. E a polícia sempre fazia batidas ali, violentando, expulsando, prendendo essas pessoas. No dia 28 de junho de 69, essas pessoas falam, parou. Não vai acontecer isso mais, a gente vai resistir. Eles reagiram. Reagiram, resistiram e ficaram um tempo ali batalhando e falando, vocês não têm o direito de fazer isso com a gente. Por isso, por esse motivo, por sermos LGBT. E a partir disso, dessa resistência, gatilho. Formou-se essa data ficou famosa internacionalmente. No ano seguinte, em 70, foi a primeira parada, na época parada gay ainda, eles falavam, lá em Nova York, e isso se espalhou, tanto é que hoje no mundo inteiro a gente vê as paradas todas, a comemoração desse dia, mas vem de um momento triste, mas um momento super importante, né? E eu gosto de reforçar que tem aí a participação da marcha, de outras pessoas, né, que são trans e que ficaram nessa linha de frente, batendo de frente com a polícia. Então, a gente deve muito às pessoas trans pretas, às pessoas translatinas, que se hoje a gente tem esse dia do orgulho é porque essas pessoas estavam ali batendo de frente. Esse dia do orgulho, eu queria o seu parecer como ser um técnico já da área, a gente pode chamar de um técnico da área. Eu tenho muito medo de falar que isso pareça uma crítica, mas eu fico pensando quais são os caminhos políticos da gente provocar mudanças e que essas mudanças sejam representativas para todas essas pessoas que a gente está falando. O orgulho gay, por exemplo, no Brasil, que é em São Paulo, na Avenida Paulista, que veio com esse movimento, acho que o ano passado não teve por questões da pandemia, esse ano também não. Vai ser virtual. Vai ser virtual. Quando era física, eu queria o seu parecer, não quero parecer um crítico da questão, mas às vezes eu acho que a questão da busca do direito, da procura por esse direito, se confundia um pouco no comportamento dessa massa, que é uma massa gigantesca. A gente está falando de uma minoria que é uma minoria muito grande, não é? E que às vezes trazia um comportamento para a parada gay que... não sei se trazia o aspecto de reivindicar direitos ou se virava simplesmente uma boate ao ar livre. E isso eu ouvi muitas críticas, não só do público hétero, mas também do próprio público gay, talvez um pouco menos politizado no sentido da consciência do que ele está fazendo ali naquele dia da parada. Como é que você vê isso? A parada
tem esse histórico. Então a gente tem que olhar para essa história, né? A gente comemora aí mais de 50 anos desde desse ato que aconteceu. Nossa, é mesmo. Né? 70 para cá já são 50. 50 anos, foi comemorar 2 anos. Em 2019 teve aí o grande, né? A parada, inclusive, trouxe esse tema. A parada sempre tem temas. A parada em si acaba sendo esse momento, muitas vezes, a parada LGBT que acontece em São Paulo, que é a maior do mundo, Sim. Vale lembrar isso, Sim. né? Ela não deixa de ser um ato político. Eu gosto muito de uma frase que é do pessoal do Revolta da Lâmpada, que diz: fervo também é luta. E aí, por quê? Obviamente, tem esse caráter festivo, que acho que faz parte do movimento do universo LGBT, faz parte da gente por muitos anos, eu não falo só a gente e eu, mas aí a história, os nossos antepassados LGBT, que não puderam se posicionar, se colocar e viver plenamente à luz do dia. Então é um momento de festividade, sim, de mostrar, entendeu? E mostrar quem somos. Obviamente, tem muita bebida, tem roubo e tal. Acontece, esse aspecto que me pega um pouco mas mais. Isso acontece porque em a festividade, o gay que não é festivo é até esquisito, né? E essa alegria é uma marca registrada do gay. Eu acho que tem que vir pra rua e tem que vir pro orgulho. Eu peguei uma lá em Key West, que era maravilhoso, ele jogando colares para as pessoas nas calçadas. Isso tudo eu não questiono, mas talvez a gente internamente dentro do próprio movimento possa ter essa conscientização de não dar pano para manga. É isso que eu digo. Pode parecer meu super preconceituoso, e talvez eu seja, né? Não estou aqui para esconder minhas visões. Mas que no final da parada vira uma coisa degringolada, às vezes, né? Quando sai da Paulista e vai para a República, degringola um pouco. Talvez também no Brasil, como no resto do mundo, essa consciência que você traz como jornalista, como pessoa que passou por tudo isso, trazendo um conhecimento técnico, seja importante para essa classe também se preparar melhor e não virar um alvo para todo mundo ficar atacando flecha, né? É nesse sentido que eu quero trazer, tomando muito cuidado com esse assunto, porque ele é delicado, né? Como conscientizar essas pessoas que tem que ver com alegria, tem que ver com tudo, mas que ao mesmo tempo tem todo um público simpatizante em volta, com crianças, com tudo, que se eu tiver um certo tipo de comportamento, aquilo vai servir de pronto para a mídia, né, ruim, mostrar, falar, olha aqui como é que é. Eles são um problema, por isso que eles são combatidos. O ponto é esse. Qual é o foco que a gente dá, né? Isso. A Parada LGBT é uma ONG que estabelece ações durante o ano inteiro. Que eu falei, a parada em si, o desfile, né, na Paulista, é um dos momentos. Mas existem trabalhos feitos durante o ano todo. Que talvez falem muito mais do que a própria parada. Exato. Né? Aquele é um momento super importante porque dá visibilidade. Isso. Coloca na rua quem somos. E somos plurais. Isso. Entendeu? Então não vai ter uma unidade, não vai ter alguém que diga, é isso, ou vai ser assim, ou todo LGBT é dessa forma. Porque é plural. E aí tem de tudo, né? E tem de todos. Quem já foi, né, teve a oportunidade de ir na parada, tem famílias. Sim. Né? Você vê assim, crianças, cachorros, velhinhos, velhinhas, pessoas não LGBTI+, ali. Então, é um momento importante, né, nesse sentido da conscientização. Obviamente, você pode olhar, mas fizeram bagunça, beberam, quebraram. Isso faz parte o carnaval momento, brasileiro, que é hétero e tem o mesmo comportamento. Tem o mesmo comportamento, entendeu? Então, a gente... Então, não independe vai além da orientação. É uma festa popular, virou uma festa popular. Sim, e mas como eu acho qualquer que tem esse caráter, porque sempre tem uma pauta, um tema, por exemplo, né? HIV, por exemplo, é um grande tema que eles trouxeram. A questão, né, da democracia no passado, que era uma grande questão colocada em pauta, inclusive, né? A gente tem um presidente da República que é totalmente avesso a essa pauta. Senhora. Então isso foi colocado. Então ela ganha um caráter político, ela tem um caráter político, mas ela não deixa de ser festa também. A gente se mostrar alegre é uma afronta pra caramba para aqueles que são LGBT-fóbicos. Isso é bem bacana, né? Porque parece que isso é um problema para quem é gay. E isso deixou de ser problema há muito tempo para quem é. Talvez seja problema para quem não é. Né? Ou para quem não se assume como, mas para quem não é um problema. E você falar, olha, eu estou aqui, estou de bem com a vida, aliás, né? Aliás, tem uma frase linda desse tema, né? Que as pessoas estão achando muito mais comum e normal, um grande autor que fala isso, 2 homens carregarem armas do que 2 homens darem as mãos. Eu achei isso tão bonito quando eu li que emocionou realmente, né? No momento que a gente está vivendo Choca político, mais um beijo
entre duas pessoas que se amam do que um soco. do que um soco e uma arma na É cara, uma apontada coisa pra cara. incrível. Vamos pro próximo bloco? Oh, meu Deus, tá passando muito rápido isso. Também Hoje tô não achando. vai ter fui, esquece o fui no final do programa, porque eu vou aproveitar o JP aqui nos 4 blocos. Então a gente continua já já. Fica aí que a gente volta já. Afinal, você se acha uma pessoa preconceituosa? Ou preconceituoso é só o seu vizinho? O que você acha, Jota? Eu sou, já fui mais, mas o preconceito é algo que nos atravessa. A gente, falando novamente de história, trazendo esse contexto histórico, né? A gente foi criado numa sociedade que nos coloca em alguns espaços. Né? A mulher no espaço dela, né? Ela pode só ter aquele tipo de sensibilidade, né? Ela tem que ter uma afeição pela maternidade, por exemplo. A pessoa negra tem um espaço laboral dela, só pode trabalhar servindo outras pessoas. Quando ela tá ali de terno e de repente, né, numa fila para pegar o carro, a gente acha que ela tá ali para me servir e pegar o meu carro, e não que ela possa ser dona do próprio carro. Dando alguns exemplos. E a questão LGBT também coloca. Tanto é que existem pesquisas que mostram, né? Por exemplo, se eu olhar para o mundo corporativo, tem empresa, 1 a cada 5 empresas, numa pesquisa, acho que é da Elancer, se eu não me engano, dizem que não contratariam pessoa LGBT. E 2/3 diz que não colocariam pessoas LGBT, por exemplo, num cargo de liderança, porque não saberiam liderar. E onde está que uma pessoa gay, lésbica, trans não tem capacidade, não tem, né, habilidade de liderança de um time pela orientação sexual? Onde está a relação? Né? Então, na mesma onde a mulher é vista assim também. Como, né, uma pessoa sensível, ou que ela não tem também capacidade disso. Então, assim, o preconceito é algo que está inerente à nossa sociedade. E se está na nossa sociedade, se eu faço parte dessa sociedade, ela está em mim também. Obviamente que eu posso ter o preconceito e não posso fazer a discriminação, que é o ato em si. Que é o xingar, eu desqualificar, eu matar a pessoa. Aí vem a lei. Aí vem a lei, que tem, né, algumas leis que já existem, outras não. No caso LGBT, nós não temos legislação, a gente tem judicialização de alguns atos. Que também é diferente. É bem diferente. Dizer, estamos descalços. Estamos descalços ainda, né? Então, quando a gente olha para o preconceito, ele está ali. Então eu posso... mas eu sou gay, então eu não vou ser misógino, machista, eu não vou ser racista, eu não vou ser capacitista, que é o preconceito contra pessoas com deficiência e assim por diante. Não. Né? E eu posso até ser gay e ser transfóbico ou lesbofóbico. Que é muito comum. Que é muito comum acontecer. Então, é importante a gente se atentar, não colocar no outro. Não é só o meu vizinho, eu e meu vizinho somos. E eu falo, cuidar dessas questões para que eu não seja, né? Para que eu tome cuidado de não ser muito preconceituoso, que isso não ganhe força dentro de mim e que eu não tome, né, atitude discriminatória, é que nem beber água, né? Se você não bebe água, facilmente você desidrata. Se a gente não pensa sobre essas questões, se eu não revejo os meus comportamentos, minhas atitudes, meus pensamentos constantemente. Um copo a cada 2 horas. Se eu não estou aberto para conversar, aprender e buscar informação, que hoje está aí. A informação está posta, né? Eu posso buscar. Se eu não convivo, se eu não me abro para conviver com outras pessoas que são diferentes de mim, aí vai ficar muito difícil. Meu Deus, no momento que a gente está nesse país, dá até arrepio falar nisso, né? Que parece que todo mundo tem que ser igual e chapado pela lâmina do mestre, né? Do mito, sei lá de quê. Que é isso que a gente está falando nesse país. Agora, existe nas entrelinhas... Eu fico muito nervoso com coisa na entrelinha. Porque às vezes eu prefiro falar com alguém que é preconceituoso e vai argumentar sobre esse preconceito, porque daí existe uma troca, uma conversa, que a gente pode falar a respeito, eu posso argumentar, o outro também. Se tiver escuta e diálogo, né? Se tiver escuta e diálogo, isso é imprescindível, não existe outro jeito. Agora, o pior é o preconceituoso, que nas pequenas coisas, naquelas pequenininhas, fica exalando preconceito e nem ele percebe que está sendo preconceituoso. Como é que você chama isso? A gente tem chamado isso, tem, né, trazido a nomenclatura de microagressões. Microagressões, é muito bom isso. São atitudes do dia a dia, veladas muitas vezes, ou até às vezes maquiada de elogio. Por exemplo, nossa, você é gay, nem parece.
ao dizer isso, que eu não pareço gay, primeiro eu vou ficar chateadíssimo. Falar, meu Deus, eu sou um viadão. Que droga! Que droga, eu tô com uma máscara LGBT, olha a tô meia do esforçando, Jota, pelo amor me de Deus. esforçando e você diz isso. Isso é a brincadeira, né? Que Mas- você, talvez a gente tenha muita liberdade de falar e eu tiro esse Só sarro. gostaria de mim se eu... Só gosto de mim se eu não parecer. Quer não dizer, parecer. se eu der um beijinho na fila do cinema, se eu der a mão pro meu companheiro, Se eu sou mais afeminado. se eu der uma bandeirinha, Aí- acabou. Por quê? Porque quando você se aproxima mais da heterossexualidade ou do comportamento do homem, no meu caso heterossexual, isso é mais elevado do que eu parecer mais afeminado e mais gay. Então a pessoa vem falando. Quantas vezes eu não já ouvi isso? Você deve ter ouvido Claro, e tantas pessoas claro, ouviram claro. falando isso. Nossa, nem parece. Como se fosse um elogio. Eu falo, não é, primeiro não é elogio, né? Ou então... Ou fala assim, nossa, eu até tenho um amigo que é gay, não é? Ou- Isso é pior. Ou justifica falando que tem um amigo gay, que não é preconceituoso, porque tem um amigo gay, Isso, tem um amigo, uma amiga trans. isso. Isso não te coloca em nenhuma situação, entendeu? Você ter amigos e amigas, que bom, você já tá num passo maior que é de convivência, mas nunca justifique o seu preconceito, o seu ato, a sua fala errada pelo fato de você ter alguém. Aquela pessoa não é seu chaveirinho que te dá o passaporte de não preconceituoso. Vou falar do Big Brother, aproveitar que tá tão fresquinho na cabeça do mundo. Tinha um violeiro lá que falava assim, ah, mas eu sou assim porque eu fui criado assim, eu sou ignorante mesmo, porque blá, blá, blá. Não dá pra ficar jogando essa responsabilidade na vida adulta pelas condições que eu vivi socialmente, da minha família, o que meu pai pensava, o que meu avô pensava. A responsabilidade é minha, é isso que a gente tá falando, tem que trazer pra si a coisa. Mas falando desse daí que já passou, o fenômeno Gil do Big Brother, como é que você vê isso no momento? Você acha que tem a ver com o momento político? Não foi à toa que ele teve esse foco em cima dele dentro do BBB? Ou foi só uma jogada de Eu marketing acho da que foi Rede Globo? O que foi isso? Uma alegria, pelo menos a meu ver, eu vejo uma alegria em todos os sentidos. Ele é uma pessoa muito alegre, eu acho ele muito autêntico, e isso cativa, Isso. né? A Ele verdade. podia ser um homem gay, extremamente desnecessário, deselegante e chato, entendeu? E aí ele não teria... Tem o valor humano Tem dele, o valor da humano, pessoa é isso que dele. eu tô falando. Tem a Independente de ser pessoa gay ou dele não. que ele é, né, aquilo lá. E ele traz essa questão de trazer a sexualidade aflorada. Ele fala, ele é afeminado, ele tem os seus trejeitos e tudo mais. E isso não coloca ele como menor ou pior ou melhor gay. Até porque ele é muito inteligente. Então, é isso. Não perpassa E muito pela inteligência, autêntico, não perpassa pela essa pessoa ser honesta ou não. Não é isso, entendeu? O que a gente tem que olhar é isso. Porém, a nossa sociedade, a gente coloca isso. E vem muito do machismo também. Porque o homem gay mais afeminado, ele se parece mais com a mulher. E na nossa sociedade, ela diminui, ela desvaloriza o que é feminino. Entendo. Entendeu? Então, Entendo. tem uma questão machista, além de LGBT-fóbica, que suplanta tudo isso, entendeu? Fora quando as coisas se sobrepõem, né, Jota? Porque Sobrepõe. ele, por exemplo, é nordestino, né? negro, afrodescendente, não sei. Negro. Ficou chato falar disso tudo, politicamente correto. Então a gente não sabe mais falar preto, negro, não sabe se fala gay, viado, a gente não sabe. Ficou tudo muito líquido, como diz o Bauman. Quer dizer, o mundo ficou líquido demais, a gente não sabe mais como agir no mundo. Isso é um perigo? Eu falo, chato eram as piadas, né? Chato ainda é você ter preconceito, discriminar e falar. Eu acho que Porque assim, não é o chamar de o amigo de viado ou não que é o preconceito. É engraçado isso, né? Ele tá no o contexto, eu contexto. tenho um amigo tão íntimo que eu posso falar, seu viado, né? Exatamente. Como diz o Fernandinho também do Vai Que Cola, eu adoro quando ele olha pra câmera e fala, viado! Ele é muito bom nisso, porque ele passa intimidade, não é um desrespeito, é uma intimidade. acho que é isso. Tem que ver os contextos. É isso. Eu não vou chegar pra alguém, por mais que eu seja gay, outro seja gay, e falar viado, não sei o quê. Porque ainda tem um caráter, né? A palavra viado, bicha, sapatão, traveco, entendeu? Elas trazem na sua história o querer xingar, o oprimir, o ofender. O que a gente tem feito como movimento, como universo LGBT, ressignificar essas palavras. Tá. Quando eu falo para um amigo meu que tem intimidade, uma amiga, eu falo, sou travesti, ou, né, que é uma pessoa, quando a pessoa obviamente, seu viado, bichona, vem aqui, não sei o quê. E eu faço isso, é porque eu tenho muita intimidade Sim. e eu tenho orgulho. Então, quando falo, eu sou bicho, eu devia ter visto com ela, falar, bichona, tá escrito lá, então... e uma vez eu tive uma discussão na minha família sobre isso, né? Nossa, mas você vai colocar, tipo, sou bicha, não sei o quê. Eu falo assim,
porque eu tenho que ressignificar. O que me xingam, na verdade, eu transformo isso num grande diamante e falo, sim, sou bicha. Sou. Então é isso. Cuidado, não use. Não vai usar no dia a dia, só se você tiver muita intimidade, num espaço muito íntimo, né, com a pessoa. Do contrário, não. Use as nomenclaturas. Eu não sei as nomenclaturas. Vamos perguntar como você prefere ser chamado. Vamos procurar saber, né? É negro, é preto, não sei o quê. As mesmas coisas, entendeu? Então eu falo, é simples, pergunte. Se você não sabe, pergunta, vai pesquisar, entendeu? Tem muita coisa aí borbulhando. E é um momento de transição. Então é preciso também ter tolerância e saber perdoar os erros, né, gente? A gente está vivendo num momento onde tudo ficou muito intolerante também, né? Então, perguntar para o outro como ele gosta de ser chamado, tentar entender do outro o que é um elogio, o que é uma ofensa, é possível e a gente pode investigar isso juntos. Isso é um exercício até gostoso, né? Sim. A gente falar numa entrevista, num programa de TV, você gosta de ser chamado de preto? Ou você prefere negro? Ou você... Porque todo mundo pode achar que afrodescendente é lindo, e como até pouco tempo era, e agora ser preto parece mais correto, porque se me chamam de branco, o que não é branco é preto e pronto. A questão social, ela não é lógica, porque ela tem essa coisa de transpassar, gostei da sua palavra, o ser humano. E isso é muito mais profundo e muito mais do que a palavra. Mas a palavra carrega em si todo esse peso histórico que a gente traz aqui para o presente, que tem que ressignificar realmente. O preto vem muito disso, né? O que era muito xingamento e não sei o que, a população negra. Quando a gente fala de negro, pelo olhar do IBGE, a gente está falando de um conjunto de pessoas pretas e pardas, por exemplo, né? Então aí vai da melanina, né? Se você quão mais retinto ou menos retinto você é, ou seja, a pele mais escura ou menos escura, entendeu? Mas é isso, passa por isso. Vamos ressignificar. O que me xingava hoje em dia me fala disso, que realmente eu sou isso e sou com orgulho. Por isso que a gente fala do orgulho. Legal, não é? Do orgulho, inclusive, vem dessa história, que é o contrário da vergonha. Eu queria aproveitar um pouquinho a sua experiência como uma pessoa que trabalha nessa área, né? Mais do que um curioso, do que fazer isso como um hobby. Você trabalha. Sim. É seu trabalho hoje, trabalhar com essa população LGBTI. Vamos repetir aqui para as pessoas habituarem com isso também, não é? Dentro do mundo corporativo, como é que você vê essas questões e o que o mundo corporativo está fazendo para essa população? Não responde agora, nós temos o último bloco. Hoje não tem viagem, porque esse programa já está uma viagem e a gente volta já, aguenta aí. Nosso quarto e último bloco com JP, falando sobre 28 de junho, sobre o dia que se comemora mundialmente o orgulho LGBTI, antigo orgulho gay e novo orgulho de ser gente do jeito que eu sou. É disso que a gente está falando. Rapidamente, as empresas estão preocupadas com esse público? Têm feito um trabalho em cima desse público? Sim, algumas empresas, principalmente as globais, né, as multinacionais, que vêm com diretrizes internacionais, trazem esse tema, né? E eu falo, mas falar de tema, mas isso não é um tema íntimo e pessoal, com quem você dorme ou deixa de dormir? Eu falei, não, é um tema de cidadania. Porque se eu sou morto na rua pelo fato de eu ser quem eu sou e demonstrar isso é um fato social, entendeu? Se eu deixo de ter um emprego ou de ascender na minha carreira pelo fato de ser quem eu sou, isso é uma questão da empresa também. Se essas barreiras existem, a gente precisa destituí-las, fazer com que elas não existam, ou pelo menos colocar luz sobre isso. Então as empresas têm trabalhado, criando metas, né, trazendo muito do trabalho de palestras e sensibilizações com a liderança, inclusive, né, trazendo olhar, comemorando essas datas. Por exemplo, eu trabalho numa empresa atualmente que a gente faz uma comemoração, a gente faz painel, a gente faz comunicação, a gente trabalha com todo esse, com esse material todo vivo, interno, né, então desde as pessoas que são LGBTI+, hoje em dia se orgulham, podem falar sobre a sua sexualidade porque lá é permitido, né? Até para mostrar para o mercado, olha, a gente valoriza isso. Hoje em dia, a empresa que não olha para não só o tema LGBTI+, mas para o tema de diversidade, ela vai estar fadada a morrer. A gente está vindo cada vez mais com uma sociedade que o propósito
É algo E com um trabalho até de fundamental. consultoria para essas empresas Sim. de como lidar com essas questões dentro da empresa. Exatamente. Maravilhoso. Como falta só um tempinho, eu queria reservar esse tempinho para você. Eu queria que você olhasse Uau. para a nossa câmera, conversasse com o nosso público. Quem está lá são pessoas de 80, 50, 20, 15. Você tem um público muito diverso no programa Casa Brasil. E você está falando para uma cidade onde você nasceu, onde você cresceu. E que volto agora com uma nova experiência. Fico absolutamente emocionado com isso, porque só quem passa é que sabe, né? Quem vê pela lente da televisão, pela lente do social diluído, não é nada. Para quem hoje tem mais de 30, 40, 50 anos e que viveu com essas questões há 30 anos atrás, sabe o que é hoje comemorar o dia, né, LGBTI. Então, por favor, você, como uma pessoa iluminada que por favor, olhe para a lente, fale com todas essas idades que estão do lado de lá e dê o seu recado final do programa. A lente é sua. O coração até bate mais forte, mas o que eu tenho para dizer é, quando a gente trata desses temas, e o tema LGBTI+, muitas pessoas podem olhar e falar, mas eu não me identifico com nenhuma dessas letrinhas que você trouxe aí. Você pode não se identificar, mas você pode ser um aliado, uma aliada dessa causa, né? Isso não tira o seu mérito nem seu brilho. E a gente, eu acredito que seja extremamente importante que você entenda o seu papel dentro de tudo isso. Quando a gente fala muito de lugar de fala, né, que também foi até utilizado de maneira negativa muitas vezes como um espaço para você não falar sobre eu não sou gay, não sou lésbico, então eu não posso falar sobre isso. Pelo contrário, em não sendo gay e lésbico, você não vai falar em nome de, você não vai falar como é ser gay e lésbico. Eu posso falar como é ser gay porque eu sou. Você, que é uma pessoa heterossexual, cisgênero, por exemplo, não vai falar, mas você pode falar a favor dessa causa, você pode falar contra a discriminação. E eu lembro de uma situação de quando meu irmão se posicionou. Logo depois que eu me assumi para minha família, ainda muito jovem, 18 anos, eu lembro em situações e isso ficaram muito marcados. Meu irmão, depois meu pai, minha mãe, falando, se posicionando e defendendo isso. Não são pessoas LGBT, mas entenderam qual o papel deles. Então, é isso. Quando a gente fala de respeito, quando a gente fala desses temas todos, a gente está falando de todos e todas as pessoas, entendeu? Entenda o seu papel e se coloque. Conviva, se posicione, se transforme, porque quando você muda, o mundo também muda. Acho que é isso. Obrigado, meu amigo. Obrigado por ter vindo, obrigado por trazer tanta clareza, tanta lucidez para o nosso público do programa Casa Brasil. Em momentos tão difíceis como o da pandemia, um momento tão difícil político como a gente vive, que é o contrário de tudo que a gente está falando aqui. Exato. Quem quiser negar, que negue. Não é o meu caso e não é o seu. As pessoas são diferentes e merecem ser amadas, mais do que aceitas, entendidas, compreendidas e acolhidas dentro do que elas são. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Sou muito grato mesmo. Obrigado a você que nos ouviu, que tem uma tarefa muito grande pela frente, junto a essas pessoas que pedem uma voz, e a voz está aberta aqui nesse programa para você. Obrigado. Até o próximo programa. Vamos pensar mais, vamos sentir mais, vamos deduzir menos. Acho que a gente ganha por aí. Obrigado, Jota. Obrigado, Obrigado. Fiquem Tchau. bem, Obrigado. com toda a alegria que esse universo traz para você. Obrigado. Até o próximo programa.